Equação do segundo grau. Vamos estudar esse conteúdo que é bastante cobrado, tanto nas escolas como também em concursos. Vamos entender de uma vez por todas o que é isso, como que funciona e como que é cobrado em questões de concurso. Então, vamos lá começar logo essa aula. Equação do segundo grau. Bom, a equação do segundo grau polinomial também pode vir. Equação polinomial do segundo grau. Ela pode ser expressa na forma, ela vem nesse formato aqui. AX mais BX mais C igual a zero. Onde esse A aqui, esse B e esse C, eles são os nossos coeficientes. Tá? Esse Azinho aqui, esse B e esse C, eles são os nossos coeficientes. O que isso significa? Significa que eles são números reais. Como está dizendo aqui, ó. E o A é diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? O A ele tem que ser diferente de zero porque se ele for zero, vai deixar de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Se eu colocar aqui o zero, irá ser eliminado aqui o x ao quadrado e só fica no formato bx mais c igual a zero. Em número, seria como se fosse 2x mais 6 igual a zero. E isso daqui é uma equação do primeiro grau. Nós já sabemos resolver isso daqui. Se você não sabe o que é equação do primeiro grau, vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico para você o passo a passo sobre a equação do primeiro grau. Mas aqui o A é diferente de zero. Então, o nosso A aqui vai ficar no formato como se fosse números. Ficaria um número aqui, 3x ao quadrado, menos 4x, mais 10, igual a zero. Aí sim, seria uma equação do segundo grau, que é o que nós estamos estudando aqui. Então, esse A, esse B e esse C seriam 3, 4 e 10. Não esquente, nós vamos já nos aprofundar nesse assunto. Então, toda vez que falar em equação do segundo grau, você já tem que saber que a máscara dela aqui, ela vai vir disfarçadamente desta maneira aqui. E isso é muito importante para resolvermos. Nós já entender essa parte, quem é o A, quem é o B e quem é o C. E x é a variável, é ali o x é que determina qual é o grau da nossa equação. Se tiver sozinho, significa que aqui não aparece, mas existe o número 1. Então está dizendo que é x elevado a 1, equação do primeiro grau. O x elevado a 2, equação do segundo grau. Elevado a 3, adivinha? Isso mesmo, ao terceiro grau e assim sucessivamente, quarto, quinto e sexto grau. Então, já entendemos aqui como que é a equação do segundo grau. Vamos ver um exemplo aqui para achar os coeficientes, como foi dito ali. Lembra que eu falei que tem o coeficiente A, B e C? Quem são eles e como identificar ele? O A, ele sempre vai estar acompanhado com o número que tiver ao quadrado, com a letra que tiver ao quadrado. Neste caso aqui, x ao quadrado. Se com x ao quadrado tiver o número, ele é o nosso A. O que tiver só com o x, ele vai ser o nosso B, vai ser o valor de B. E o valor de C é o que sobrou, é o número que estiver só, com exceção do zero, não vai colocar o zero lá. O C é um número, o valor absoluto ali, que está sozinho na equação do segundo grau. O igual a zero, ele faz parte da equação, mas ele não é o nosso C, a não ser que não tenha ele lá. Nós vamos já ver exemplos também. Um exemplo aqui, tem lá uma questão que está dizendo quais são os coeficientes A, B e C. Olha o exemplo aqui eu tenho. Vou ter que colocar o primeiro passo. A vai ser igual a alguma coisa, B e o C. Quem é o A neste caso? O A é o que está acompanhado com o x ao quadrado. No meu caso aqui, o A vale 2. Ah, professor. E o B, ó? O B é o que está com x. Quem é que está com x? O menos 3. Tem que lembrar principalmente desse sinal aqui, ó. O menos, ele acompanha o número que está à frente dele. Tá? Não vai pensando que esse menos aqui não colocamos. Nós precisamos colocar ele. E acredite, faz muita diferença no cálculo. Você pode errar ou acertar por causa disso. E o C é o número que está sozinho, ó, tem que ser o 1, não é o 0. Se não tiver nada, aí sim que é o 0. Mas quando tem um número, ele é um 1 positivo. Então, feita essa primeira parte, bem fácil de entender. Observação, quando tiver x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a 0, professor, não tem nenhum número aqui. Quer dizer que é o 1. Meu A é igual a 1. Do mesmo jeito aqui, ó, o B é igual a 2 e o meu C agora sim é menos 5. Se aparecer nesse formato, x ao quadrado menos x mais 6 igual a 0, o meu A vai ser igual a 1, o meu B
Nesse caso não aparece número, é menos 1. E o meu C é 6. Tá? Prestar atenção nesse detalhezinho que quando aparece só o X, muitos alunos se confundem e acabam errando, achando que não é nada, coloca o 0 ali, mas é o 1. E veja o sinal ali que pode ser o menos 1 neste caso. Certo? Agora sim, vamos ver como que faz para calcular. Primeiro, o que significa esse cálculo, professor? Que nós temos aqui a fórmula de Bhaskara para resolver. Mas o que essa fórmula faz? Bom, como nós vimos, a equação do segundo grau, ela vai ter uma solução. O que é a solução? Voltando aqui nesse formato, ó, observa que ela é igual a zero. A solução, a fórmula de Bhaskara, ela serve para nós achar que valor de x vai resultar em zero esta equação. Na equação do primeiro grau é mais fácil de você entender. Se eu tenho uma equação aqui do primeiro grau, x mais 3 é igual a zero. E aí você sabe qual é o valor de x que vai tornar essa equação igual a zero. Olhando você já sabe que tem que ser o menos 3, porque menos 3 mais 3 vai dar zero. Então nós falamos que esse menos 3 é solução desta equação. É raiz dessa equação. É o valor de x que vai tornar o resultado igual a zero. Então a fórmula de Bhaskara ela serve para isso. Ela vai nos dar as raízes da equação, ou seja, os valores de x que satisfazem a equação. Os valores de x que vai tornar o resultado igual a zero. Então, isso que são as raízes. E pode vir cobrado em questões. Calcule a solução da equação do segundo grau tal. Ou calcule as raízes. É a mesma coisa que nós estamos dizendo. Tá? Lembrando aqui também, por ser uma equação do segundo grau, por ela ser desse formato assim, deixa eu fazer x mais 6 igual a zero, ela vai ter duas soluções. Como assim, professor, ela vai ter duas soluções? Como é do segundo grau, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho x ao quadrado igual a 25. Observe que quando eu faço a resolução, vai passar o 2 está aqui em forma de potência, ele passa em forma de raiz. Qual é a raiz quadrada de 25? Ah, professor, é 5. Espera aí, um momento. Não é apenas 5. Ele é 5 quando você tem apenas conhecimento lá do ensino fundamental, onde você vai aplicar apenas o conhecimento dos números naturais. Conforme você vai evoluindo, você vê a identificação dos números inteiros, que são os positivos e negativos. Então, uma raiz ela pode ser tanto um valor positivo como um valor negativo. É lógico que em questões que não cobram esse tipo de assunto, nós sempre vamos assumir o valor positivo. Como assim, professor? Uma raiz tem um valor positivo e negativo. Veja só, qual é o conceito de raiz quadrada? É um número vezes outro número que resulta nele, no caso 25. Que número vezes ele mesmo que dá 25? O 5 vezes 5. Ah, professor, isso daí a gente sabe, então é 5 mesmo. Porém, existe também o menos 5 vezes menos 5. Menos com menos mais. 5 vezes 5, 25. Ah, professor, é verdade, não tinha me atentado a esse detalhe. Então, por isso que na fórmula de Bhaskara, bastante conhecida, nós temos aqui, ó, este valor, esta raiz, ó, mais e menos. Ah, professor, eu nunca entendi por que tinha esse mais e menos aqui. E é justamente por causa disso, porque podem existir duas raízes, uma positiva e outra negativa. E por isso nós vamos ter dois valores, calcular o x1 e o x2. Já lembrou desse daí? Isso mesmo. Então, lá daqui a pouco nós vamos achar o x1 e x2, que são a solução desta equação. Um x1 nós vamos encontrar com um cálculo de mais e o outro com um cálculo de menos. Então, relembrando, essa daqui é a nossa fórmula de Bhaskara. Esse cara aqui, bastante famoso aí nas equações, o terror da escola de vocês lá, certo? Então a fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Onde o delta, essa letra grega aqui, delta, ela é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, o nosso discriminante também pode vir lá. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esse discriminante aqui, que ele é muito importante. Ó, o símbolo mais ou menos aqui, ó, indica que há duas soluções possíveis. Para a adição, há uma solução com sinal de mais, que é a adição, e outra para a subtração, com sinal de menos. Por isso nós vamos achar o famoso x1, x' e o x duas linhas. Já está lembrando lá? Então é isso que nós vamos ver já já.
Antes disso, vamos dar uma estudada no discriminante delta. O que significa esse delta? Você viu que o delta ele está dentro da raiz. Nós temos lá x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. E observe que o delta está dentro da raiz. O que significa? Tá? Que vai sair um valor e eu vou ter que extrair a raiz dele. Quando acontece que esse delta é maior do que zero, quando ele for um valor maior do que zero, a nossa equação ela vai ter duas raízes e distintas. Ou seja, uma vai ser 3, a outra vai ser 2. Ou uma vai ser 4, outra vai ser 3, ou vai ser menos 4. Não importa, ela vai ser sempre diferente quando o delta é maior do que zero, certo? Isso que é entendido. Quando ela não pode ser 2 e 2 ou 3 e 3, que vai ter soluções que vai dar isso. Isso acontece de ela for igual aqui, os resultados, o x1 e o x2 terem o mesmo valor, quando o delta é igual a zero. Por quê? Porque a raiz de zero é zero. E zero é o elemento neutro, tanto da soma quanto da subtração aqui, ó. Ele não vai interferir no cálculo. O valor vai ficar ali, o valor de B, trocado o sinal. Então, por isso, ó, maior do que zero, eu vou ter duas raízes distintas. Quando o delta for igual a zero, a raiz vai dar zero, então ele não vai interferir no cálculo. Então, eu vou ter duas raízes reais, porém elas são iguais. Eu vou fazer o x1 e o x2, mas já sabendo que vai dar o mesmo resultado ali, só para ter certeza. Professor, entendi. E quando for menor do que zero? Ora, está dentro de uma raiz. Como que eu vou fazer a raiz quadrada de um número negativo? Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Ah, professor, é menos 2. Não, porque menos com menos vai dar mais 4. E eu quero o resultado menos 4. Professor, e 2 vezes 2? É 4 também positivo, não é? Professor, então 2 vezes menos 2. Aí sim, vai dar menos 4. Porém, o conceito de raiz quadrada são dois números iguais. E o 2 e o menos 2 não são a mesma coisa, eles são simétricos, são opostos. Tá? Então não dá. Olhando na reta, os 2 está à direita e o menos 2 está à esquerda. Se você errar, dizer que errou só pelo sinal, você está errado. Você errou por 1, 2, 3, 4. Errou por 4 números, que é essa distância aqui entre eles. Apesar de nós dizermos que é só um sinal, o erro é bastante grande. Então, preste atenção nessa parte, porque um sinal faz toda a diferença. É como que eu explico meus alunos. Se você está aqui e tem que acertar, tem um míssil, você tem um foguete aqui que vai lançar, e você tem que acertar no ponto 10, mas errou o sinal e vai mirar no menos 10, em vez de você acertar aqui, você vai acabar tirando para cá. Olha a distância que você errou. Não errou só por um sinal, você errou por causa de 20, certo? Então, entendido isso, agora sim nós sabemos tudo. Sabemos o que é uma equação de segundo grau, qual o formato dela, como que é o coeficiente, o A, o B e o C, e sabemos a fórmula. Agora vamos calcular as raízes. Então, primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o valor dos coeficientes. Então, eu tenho aqui uma equação, eu olho para ela e vou dizer se ela é ou não é do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Opa, ela é do segundo grau por quê? Porque o maior expoente é 2. Então, ela é do segundo grau, porque o meu x, a minha variável, está elevado a 2. Agora sim, vamos lá achar o valor de A, de B e de C. O A sempre está com x ao quadrado. Professor, não tem nada. Significa que é isto mesmo. Significa que é o número 1. O B é o que está com x. Quem é que está com x? Isso mesmo, o menos 5. E o C é o que está sozinho. No caso, é o 6. Ah, professor, entendi. Agora sim nós vamos usar a fórmula. Já achado o valor de A, B e C, nós vamos usar a fórmula. Mas lembra que a fórmula é essa daqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Tá vendo que ela precisa do delta aqui? Tô, professor, tô vendo que precisa do delta. Então, antes de nós cairmos direto na fórmula, vamos achar o delta para não misturar e não ficar tudo misturado ali só numa conta. Então, primeiro vamos calcular o delta. E lembra que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4AC. Professor, preciso decorar o delta? Sim, o delta é imprescindível que você decore porque ele é um estudo à parte, onde só com ele ali nós sabemos descobrir se
A equação vai ter duas raízes, se vai ter duas raízes diferentes ou duas raízes iguais, ou se não vai ter raiz em reais. Então ele é importante você decorar esse b ao quadrado menos 4ac. A fórmula em si tem outras maneiras que eu vou explicar para você de como chegar à raiz sem precisar passar pelo delta, mas o delta é sempre utilizado em muitos concursos, em muitas questões. E a fórmula também, para você entender melhor, às vezes não dá para achar a raiz, porque é uma raiz fracionária, não é tão simples de achar, então você aplica direto na fórmula. Então é importante você saber a fórmula de Bhaskara, tanto como eu vou te ensinar outra fórmula ali para você resolver também hoje. Vejam só, agora é substituir. Delta é igual. Quem é o B? O B é o menos 5. É importante sempre você colocar entre raiz os valores de A, B e C. Por quê? Porque vai ter muito jogo de sinal, a não ser que você tenha bastante costume de fazer, e aí sim você já começa a enxergar ali os sinais. Mas a princípio, comece sempre colocando entre parênteses. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1. Olha aí, ó, onde tem A, eu coloquei 1. Onde tinha B, ó, coloquei o menos 5. Tudo entre parênteses. E agora, vezes o C. Quem é o C? Isso mesmo, é o 6 aqui, ó. Ah, professor, tudo organizado. Neste momento aqui, nós vamos dividir em duas partes e resolver ao mesmo tempo. Delta é igual. Eu vou fazer essa parte aqui já e também já toda essa parte, colocar o resultado aqui. Eu não posso fazer ao quadrado e depois subtrair 4. Eu tenho que fazer as multiplicações e no final que eu vou juntar o resultado. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. E é por isso que o delta ele é bastante utilizado. Porque ele já torna esse meu valor positivo. Não é à toa que ele está ali. Ele já é para facilitar o cálculo. Fazendo jogo de sinal, menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Ó. Lembrando que aqui não aparece, tem mais. Aqui também tem mais. Então vai ficar menos. E multiplico esses três números. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Uma dica que eu dou quando você estiver multiplicando números negativos e positivos, vejam só. A dica que eu vou dar para vocês aqui, que vocês não vão mais esquecer, e só de olhar vocês vão entender quando que o número vai ser o resultado positivo e quando que ele vai ser o resultado negativo. Olha, todos aqui são negativos. 1, 2, 3. Então eu conto o tanto de números negativos, o tanto de sinais que tem negativo. No caso aqui eu tenho 3. Só olhando porque deu um número ímpar, a quantidade de números negativos é um número ímpar. Eu tenho um número ímpar, dois números ímpar, três números negativos. Os números negativos é uma quantidade ímpar. Então eu tenho 3 números aqui que são negativos. O meu resultado vai dar negativo. E faço a multiplicação normal. Ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Eu tenho 3 menos, 3 é um número ímpar, então o resultado vai ser negativo. Veja só, menos com menos dá mais com menos dá menos. E olha aqui se eu tiver agora uma quantidade par. Eu tenho 4 números que são negativos. Quando eles estão se multiplicando, o resultado eu sei que vai dar positivo. Será, professor? Olha aí, ó, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. E isso acontece toda vez. Então, a partir de agora, você só olhando, você sabe se o resultado é positivo ou se o resultado é negativo. E depois faz a multiplicação. Eu usei o 1 porque 1 vezes 1 sempre vai dar 1 e é mais fácil de multiplicar. Observe aqui, ó, só o 4 que ele é negativo. Então, eu tenho um número que é negativo e essa quantidade é ímpar. Então, o resultado é negativo. Então, já fica essa dica aí para você não perder tempo fazendo o jogo de sinal. 25 menos 24 é 1. Então, nós achamos o valor de delta. Ah, professor, achei o valor de delta. E agora? E agora sim nós vamos calcular o x aqui. Então, vamos lá, usando a fórmula e substituindo já. X é igual a menos aqui da fórmula. Abre parênteses, ó, lembra que eu falei? Sempre é bom colocar parênteses justamente por esse momento. O menos 5, ó, que é o valor de b, menos 5... mais ou menos, continuando aqui na fórmula, estou só substituindo como a gente fizemos aqui. A raiz quadrada de delta. Ah, pessoal, agora sim que você vai usar o delta, que é 1. Por isso que nós calculamos ele antes. Veja que tudo segue um passo a passo. Ó. Primeiro eu acho o valor dos coeficientes A, B e C. Por quê? Porque eu vou usar no delta. Depois eu resolvi o delta
Por que o delta? Porque eu vou usar o delta na outra fórmula. Dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Pronto. Agora é só resolver. Bem facinho. Menos com menos, opa, 2 menos. Tem 2 menos da quantidade par. O resultado vai ser positivo, 5. Viu? Mal expliquei, já estamos resolvendo. Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. 1 vezes 1 dá 1. Por que tem um mais e um menos? Porque mais 1 vezes mais 1 dá 1. E menos 1 vezes menos 1 também vai dar 1. Entendeu? Mais ou menos que eu falei lá em cima. Olha aí ele aparecendo. E agora, 2 vezes 1, 2. E perceba agora que eu tenho dois sinais. Ó. Por causa que tem essas raízes, que tem essa existência, eu tenho dois sinais aqui. Ah, professor. E eu vou fazer dois cálculos por causa disso. Eu vou fazer um cálculo com mais. Eu vou pegar aqui, ó, x. O primeiro eu vou usar o sinal de mais. E o segundo, que eu vou chamar de x2, eu vou usar o sinal de menos. Por isso que tem o x duas linhas e o x uma linha. O x1 e o x2, ou as duas raízes, por causa desses sinais aqui. Ó. Uma eu vou usar o sinal de cima, e esse eu vou chamar de x1. E outra eu vou chamar de x2, que eu vou usar o sinal de baixo. É só isso, quando você chegar e não sabe o que fazer, você lembra, ah não, vou fazer dois cálculos, um com o sinal de cima e outro com o sinal de baixo. E aí sai o resultado. 5 mais 1 dá 6, dividido para 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido para 2 é igual a 2. E essas 3 e 2 é a solução da nossa equação. O que significa isso? Que quando eu colocar o 3 aqui, vai ter que dar em zero. Como assim, professor? Observe, ó. Vou usar o x igual a 3. Então, onde tiver x na equação, eu vou colocar 3. Ó. X ao quadrado, então, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. Isso tem que dar zero. 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 6. 9 mais 6, 15, menos 15, 0. 0 é igual a 0. A mesma coisa acontece se eu usar o 2. Ó. Vai ser agora, no lugar do x eu coloco 2. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado, 4, menos 10, mais 6. 6 mais 4, 10, menos 10, 0. Ou seja, realmente aconteceu isso. Quando eu substituí os valores, o resultado foi 0. E é isso que é calcular as raízes da equação. E lembra, você pode voltar e ver tudo isso. Tá, professor, essa é a única maneira que tem de resolver? Não, nós também temos aqui uma maneira de resolver, onde você precisa entender o que acontece, que nós chamamos aqui de soma e produto. O que significa, professor? Significa que a soma das raízes, que é aqui o S, é igual a B menos A. E o produto das raízes é igual a C sobre A. Vejam só aqui, ó. A raiz deu 3 e 2. E eu quero saber a soma das raízes. Eu não sei o cálculo aqui. Eu não sei o cálculo. Vamos supor que eu não sei quem são as raízes. Mas eu quero saber qual é o... Eu tenho só as raízes e quero saber qual é o produto delas. Vejam só. A soma vai ser o B menos B sobre A das raízes. Será? Vamos ver lá. Quanto que deu aqui a raiz se eu somar ela? Se eu somar vai ser 3 mais 2 vai dar 5. Tá certo? Ó, vai ter que dar 5. 3 mais 2, 5. Então vamos ver se a soma é isso mesmo? A soma vai ser, quem é B? O B é menos 5, ó, então menos da fórmula, menos 5. Dividido por A, quem é A? 1. Quer dizer que menos com menos mais, 5. 5 dividido para 1, 5. Ah, deu certinho, ó. Deu 5. Então, a soma das raízes vai dar menos B sobre A. E o produto delas, vou colocar aqui, ó, o produto vai ser C sobre A. O produto delas, quanto é que é? 3 vezes 2 dá 6. Vamos ver se isso é verdade. Quem é C? É 6. Dividido por A, que é 1. 6 dividido para 1 dá 6. Então, o produto deu também 6. Ah, professor, como que nós podemos utilizar isso para resolver uma equação? Dá para usar isso? Dá. Vejam só. Como eu sei que a soma é isso daqui e o produto é isso daqui, eu sei que a soma das raízes da solução vai ser menos B sobre A e eu sei que o produto vai ser C sobre A.
Como é que eu posso usar isso na fórmula aqui, ó, do mesmo jeito, para resolver? Neste caso, eu vou pensar, deixa eu colocar aqui para ficar maior. Menos 5x mais 6, igual a 0. Então, meu A é igual a 1, meu B é igual a menos 5 e o meu C é igual a 6. E agora nós vamos resolver isso daqui que eu falo para os meus alunos em duas linhas. Eles não acreditam, professor, que tudo aquilo a gente vai resolver em duas linhas. Sim, mas antes você tem que ficar preparado para entender o que é que acontece. Então veja só, se eu estou dizendo que a soma é igual a menos B sobre A, e eu estou dizendo que o produto é igual a C sobre A, o que eu observo aqui, ó? Eu vou ter que ter a soma. O que é a soma? É a soma das raízes, tá? Lembra aqui, ó, nós estamos falando a soma das raízes e o produto das raízes. O que é a soma? É mais. Eu tenho quantas raízes? Eu tenho duas raízes, o x1 e o x2, certo? Eu sei que eles somado, esses dois aqui, ó, quando eu somar, vai resultar em menos b sobre a. Tá, professor? Então isso que é a soma. O produto vai ser o x1 vezes o x2. E eu vou chegar no resultado de C sobre A. Só que olhando para a equação, eu tenho o valor de A, e o valor de B, e o valor de C. Eu tenho esses coeficientes. Então, eu só tenho que analisar isso daqui, ó. Eu tenho que analisar dois números que somados vai resultar em menos B sobre A. E quem é menos B sobre A? Vamos fazer aqui. Menos B é o menos 5 e o A é 1. Menos com menos mais, 5 dividido para 1, 5. Então, somado tem que dar 5. E quando eu multiplicar, eu vou pegar dois números e multiplicar, tem que dar o C, que é 6, sobre o A, que é 1. Tem que dar 6. Então, dois números que quando eu multiplicar, tem que dar 6. Entendeu? Ó, esse x1 é o mesmo x1 daqui. E esse x2 é o mesmo x2 daqui. Então, são dois números iguais, só que quando eu somar eles, tem que dar 5. E quando eu multiplicar eles, tem que dar 6. Ah, professor, entendi. Só que para mim, professor, é muito difícil entender dois números aí que eu multiplicar dá um resultado. Tem uma dica? Tem. Você sempre vai observar, você vai partir deste daqui, da multiplicação. E esquece, no momento, o 5 ali, a soma. Primeiro, vamos fazer essa parte aqui da multiplicação. Nós vamos olhar para ela e vamos ver isso, ó. Que números... Coloco 6 aqui, ó. E aqui eu faço uma barrinha. Aqui vai ser um número, o meu x1 e o meu x2. Não necessariamente precisa ser assim. Você só tem que saber que são dois números diferentes. Que números que quando eu multiplicar dá 6? Quais são os possíveis números? Isso mesmo, você vai fazer a tentativa. Eu vou tentar primeiro com 1 e 1 vezes quem que dá 6? Aqui vai ser o meu vezes. 1 vezes 6. 1 vezes 6 dá 6? Dá. Agora sim, a gente vai lembrar do 5. Tem alguma maneira de eu fazer um 1 com 6 que dê 5 positivo? Aí você olha, se eu fazer 6 menos 1, vai dar 5. Tá certo, professor. Se você fazer o 6 com menos 1, vai dar 5. Mas 6 vezes menos 1 dá 6 positivo? Não, vai dar 6 negativo. Então você já vê ali que não dá o resultado. Então você não pode se confundir nessa parte, olhando sempre o sinal. Agora vamos tentar com 2. Com 2, qual o número vezes 2 que dá 6? O 3. E agora você faz a mesma análise. Se eu usar o 2 e o 3, tem como dar 5? Tem. Quando eu pegar o 2 e o 3, 2 mais 3 dá 5, e 2 vezes 3 também dá 6, e deu certinho. Ah, professor, então a resposta é essa? 2 e 3? Sim, 2 e 3. Ó. Observe que ao mesmo tempo, eles somando dá 5 e multiplicando dá 6. Então eu já digo aqui que a solução, minhas raízes, é 2 e 3. Sem precisar fazer o cálculo. Olha aí. Certo? Então vamos lá agora para um exemplo de concurso. Como que isso é cobrado e como que é analisado ali nos concursos. Como é que pode vir. Uma questão aí, 2024, bem recente. O quadrado da idade de Márcio, neto mais novo de Pedro, é igual a 21 menos 4 vezes a idade de Márcio.
quantos anos Márcio tem? Vejam só, nós estamos falando aqui, ó, o quadrado da idade de Márcio. Espera aí, ele está falando da idade. Você sabe quanto que é a idade? Não. Então, nós vamos chamar a idade de x. Ou seja, onde aparecer a idade, vai ser x. Como nós não sabemos o que é na matemática, nós usamos as variáveis. Nesse caso, a mais utilizada é o x, que representa algo desconhecido ali. Por isso que a gente começa a trabalhar com ela. Então, vejam, o quadrado da idade de Márcio, então eu não sei, mas eu sei que ao quadrado é isso daqui, ó. 3 ao quadrado significa que é 3 vezes 3, que dá 9. Eu sei o que significa quadrado, é um número elevado a 2. Como eu não sei que número é a idade, eu vou falar que é x ao quadrado elevado a 2. Ah, professor, entendi. Continuando, neto mais velho de Pedro é igual, ó, o próprio nome é igual a 21 menos 4 vezes a idade. Peraí, menos 4 vezes, então é 4 vezes o quê? A idade. Quanto que nós falamos que é a idade? X, 4x. Ah, professor, é verdade, está montada aqui então a nossa equação. Mas espera aí, ó, o maior índice é 2, então a nossa equação é do segundo grau. Professor, mas não estou enxergando ali a coisa, é porque está disfarçado. E agora vamos melhorar. Ó. Nós vamos passar tudo que está nesse termo para o primeiro membro lá. Lembra, quando a gente troca de membro, tem que trocar de sinais. Então, esse 4 aqui, ó, está negativo, ele vem positivo, 4x. O 21 está positivo, ele vem negativo, igual a 0. E agora sim, tá com a carinha que nós conhecemos, ó. A equação do segundo grau do jeito que nós conhecemos. Dali, nós vamos fazer o quê? O valor de A é igual a 1, o valor de B, que é 4, e o valor de C, que é menos 21. E agora sim, ele quer saber a idade vai ser a raiz que satisfaz essa equação. Então, nós vamos calcular a raiz e analisar elas para ver qual que é a idade de Márcio. Como nós já sabemos resolver isso, já comecei aqui separando o valor de A, de B e C, e agora nós temos duas maneiras, você aprendeu a resolver de duas maneiras. Uma pela soma das raízes e o produto das raízes, e outra pela fórmula. Vamos fazer dos dois e você faz o que for melhor para você. Vejam só, vamos resolver primeiro pelo produto, que é mais fácil, mais rápido. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que as raízes, quando eu somar elas, vai resultar em menos B sobre o A. E o produto, quando eu multiplicar eles, vai ter que resultar em C sobre A. Certo? Entendido isso, ó, vamos melhorar essa carinha aqui, ó. Ora, tá vendo que o A é 1? Quando o A for 1, ele não atrapalha. Sempre vai ser o mesmo resultado. Então, nós já podemos tirar aqui o A, ficando apenas o menos B. Mas observe que o menos B significa o quê? Esse menos significa que eu vou trocar o sinal. Se aqui for 4, vai ficar menos 4. Se o B for menos 4, vai ficar mais 4. Ou seja, inverte o sinal do B. Então, nós já vamos praticar com isso. Toda vez a soma vai dar o contrário de B, o oposto de B. Então, já vamos colocar aqui, ó, sabendo que é menos B, então vai ser o contrário. Quem é B é 4, então a soma vai dar o contrário de 4, menos 4. E aqui a mesma lógica, quando A for 1, vai dar o próprio C, do jeito que ele é. Então, quem é o C? Menos 21. Então, vai dar menos 21. Tá, professor? Agora, eu não consigo raciocinar ao mesmo tempo esses dois números, que dá mais, que dá menos 4 e menos 4. Vamos fazer o que a gente pensou. Vamos pensar no 21 e vamos pensar em dois números que multiplicado dê 21. E aí, como tem dois números, um vai ter que ser positivo e outro negativo, porque o valor dele é negativo. Então, primeiro vamos pensar nessa situação. Vou pegar o 1 vezes quem que dá 21? Vezes 21, o próprio 21. Esses valores tem como dar menos 4 quando eu somar? Somar ou subtrair? Não, então não pode ser. Então, sai fora. O 2, não tem como, que o 21 é ímpar. Então, sai fora. O 3, que número vezes 3 dá 21? O 7. Então, 3 vezes 7, 21. Opa, aqui já fechou de baixo. Lembra que eu falei para começar por baixo? Agora analisa. Tem como esses dois números somados ou subtraídos dá menos 4? Professor, se eu pegar aqui e fazer 3 menos 7 dá menos 4. Então dá certo. E ao mesmo tempo vai dar
menos 21, porque um deles tem que ser negativo. Então, um deles é 3 e o outro é menos 7. E dá certinho, ó. 3 menos 7, menos 4. E 3 vezes menos 7 é igual a menos 21. E nós já achamos a resposta aqui. Vai ser 3 e menos 7. Professor, achamos a raiz. Mas aqui qual é a resposta? Nós estamos falando de idade, de anos. Tem como alguém ter menos 7 anos? Não. Então a resposta é o 3, alternativa A. A pessoa tem 3 anos, o máximo tem 3 anos de idade. Essa é a idade dele, porque a idade só pode ser um número positivo. Então a importância de você saber ali negativo e positivo. Você vai encontrar duas raízes, porém você vai usar só a positiva neste caso. E vamos resolver agora pela fórmula. Primeiro, pela fórmula, nós já temos aqui o valor de A, de B e de C. Primeiro passo, achar o valor de A, B e C, já achamos. Vamos jogar no delta. Delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quem é B? Ó, o B aqui ó, vai ser o normal. 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 21. 4 ao quadrado, 16. Menos com menos dá mais. 4 vezes 21, 84. Delta é igual a 100. Achamos o delta, vamos jogar na fórmula. Qual é a fórmula? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. X é igual, menos da fórmula. Quem é o B? 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 100, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Agora sim, só finalizar. X é igual, menos com mais dá menos 4, mais ou menos raiz quadrada, menos grande, mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora sim, faz o x1, faz o x2. x1, vou pegar o sinal de cima, menos 4 mais 10 dividido para 2, que vai resultar. Tem espaço? Tem. Vai ficar 6 dividido para 2, que é igual a 3. Olha, já achamos a primeira. x2 vai ser igual a menos 4, pega o sinal de baixo, menos 10, dividido para 2, menos 4 menos 10, menos 14, dividido para 2, que é menos 7. Olha aí as nossas duas raízes, que foi a solução que nós achamos lá no começo, viu? E mais uma vez, a resposta é o positivo por causa da idade. Nossa resposta é a alternativa A, que é 3. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e até a próxima aula.